estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Juliana, vou dar continuidade às aulas de língua portuguesa. Para isso, separem os materiais de hoje, caderno ou folha para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador, e o dicionário, se tiver, deixa do ladinho que ele pode ser útil. Anotem também o número da nossa aula e a data de hoje. Então, agora que vocês já organizaram o material, já colocaram a data e o número da aula, vamos retomar rapidinho o que nós vimos na aula passada. Na aula passada, nós lemos anúncios publicitários. O primeiro que foi lido era aquele da ampulheta, em que a árvore se esvaziava e virava pó. Na sequência, nós lemos outro anúncio publicitário e fizemos a interpretação dele e pensando qual era o objetivo desse anúncio. Em seguida, estudamos um pouquinho sobre a pontuação, vimos a função dos 2 pontos. Vocês produziram uma frase para compor a imagem e também escreveram um pequeno parágrafo explicando a imagem do planeta Terra. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre os elementos composicionais da reportagem e vamos ler uma reportagem. Vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos ler uma reportagem. Você sabe o que é isso? Vocês já leram uma reportagem? A reportagem é um gênero textual jornalístico não literário veiculado nos meios de comunicação. Jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. Esse tipo de texto tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Portanto, a reportagem possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Mais para frente a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. O tema abordado na reportagem é apresentado de forma abrangente, citando-se fontes, entrevistas e outras informações obtidas através de pesquisas. Então, vamos juntos tentar descobrir qual é o tema da reportagem que nós vamos ler hoje. Para isso, vocês vão ter que desembaralhar essas letras e chegar numa conclusão. Qual será o tema da reportagem que vamos ler na aula de hoje? Desembaralhem as letras e daqui a pouco eu venho com a resposta.
Será que vocês conseguiram descobrir a resposta? Conseguiram descobrir qual que é o tema da reportagem que nós vamos ler hoje? O tema será queimadas. Então venham comigo aqui para a leitura da nossa reportagem. Pesquisadores da Unifespa, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, alertam para os riscos e danos das queimadas na região. Além da destruição da vegetação local, as queimadas provocam prejuízos à saúde humana. Publicado sexta-feira, 28 de agosto de 2020, 12:08. Nesta época do ano, as queimadas se intensificam e alteram o cenário das cidades, ocasionando diversos prejuízos e transtornos. As condições climáticas de estiagem, altas temperaturas, ventos fortes e baixa umidade são fatores que agravam a situação. Mas é a ação humana uma das principais responsáveis pelo fogo que destrói e contribui para um período caótico, tanto para a saúde do planeta quanto da população. Recentemente, a Agência Espacial Americana, NASA, divulgou um estudo sobre os focos de incêndios na região amazônica e constatou que a maioria das queimadas tem origem no desmatamento. Segundo as análises, foram observadas grandes concentrações de queimadas em áreas próximas a importantes rodovias, sendo o Pará um dos estados mais atingidos pelo fogo. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontam que, em julho, os incêndios na Amazônia aumentaram 28% em comparação ao ano passado. Já nos primeiros 17 dias de agosto, foram registrados mais de 16 mil focos de incêndios na Amazônia. As cidades paraenses de Altamira, São Félix do Xingu e Novo Progresso aparecem entre as 5 com o maior número de queimadas no país. O que dizem os pesquisadores locais? Segundo o professor Dr. Wallace Beiroz, do Instituto de Estudos do Xingu, de forma geral, as queimadas se concentram onde há expansão de atividades ligadas, principalmente à monocultura, pecuária, madeireiras, garimpo, além de atividades ilegais. Se observarmos os dados, grande parte dessas queimadas ocorrem no arco do desmatamento. Essa área é conhecida pela grande taxa de desmatamento, principalmente pela expansão da fronteira agrícola. Explica. Outra consequência perceptível em áreas incendiadas é a destruição da vegetação. Esta tem um papel importante na redução do gás carbônico na atmosfera, o que ajuda a reduzir as consequências danosas do efeito estufa. De acordo com o pesquisador, esse efeito, junto com os outros, leva às alterações climáticas. Assim, toda a dinâmica de estações, chuva, variação térmica é alterada, e a gente acaba vendo recordes de calor, épocas de estiagem mais longas e severas, tempestades mais fortes, entre tantas outras alterações climáticas. Além dessas questões climáticas, há também a destruição de diversos hábitats de organismos que ali vivem. As queimadas ocasionam a perda de biodiversidade, o que muitas vezes pode ser espécies de interesse farmacêutico, de povos que ali habitam e utilizam a diversidade para seus costumes e subsistências. Explica o professor, que estuda os impactos da mudança de cobertura do solo sobre a biodiversidade e o funcionamento dos ecossistemas na Amazônia. Perigo à saúde humana. Além de ser um grande problema ambiental, as queimadas acarretam em uma série de prejuízos à saúde humana. É o que explica o professor da Unifespa, Carlos Podalírio, doutor em pneumologia. Por conter vários elementos tóxicos ao nosso organismo, a fumaça liberada durante as queimadas agrava algumas doenças respiratórias, como a asma, bronquite, sinusite, renite e a doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. De acordo com o professor, crianças, pessoas com doenças crônicas e idosos são os mais vulneráveis aos impactos da fumaça no organismo. Esses grupos podem ter a imunidade mais prejudicada e estar mais suscetíveis a complicações. Porém, a fumaça das queimadas pode também afetar pessoas sadias, desencadeando doenças respiratórias ou processos alérgicos.
o cenário futuro e possíveis soluções. O professor Wallace Beiroz alerta que, com o avanço das mudanças climáticas e o descaso global com as questões ambientais, a tendência é a piora dessa situação. Estamos passando por uma crise sanitária e ela está diretamente relacionada ao desrespeito que nós temos com o meio ambiente. Diversas zoonoses e doenças poderiam ser evitadas se tivéssemos a consciência de que somos parte do meio ambiente. Para Beiroz, a solução para evitar esse cenário caótico passa por um trabalho de educação ambiental, a partir de uma política que estimule o fim das queimadas, com a conscientização sobre os perigos e as consequências dessa prática, tanto para a saúde quanto para o meio ambiente em curto e longo prazo. É preciso não só penalizar quem queima, mas também incentivar para que essas práticas não sejam mais utilizadas. Isso requer um incentivo à valorização das culturas e das tradições que manejam o ambiente sem queima. Precisamos de legislações ambientais mais severas em relação à conservação ambiental e práticas constantes de educação ambiental, diz. Então agora, antes de ler e interpretar esse texto, de ler e interpretar essa reportagem, eu quero que vocês venham comigo para entender a estrutura e as características de uma reportagem. Então, a primeira característica que nós vemos aqui é o título, é a manchete, e também, logo abaixo, o subtítulo. Todas as reportagens, assim como as notícias, trazem uma manchete e algumas trazem o subtítulo. Esse subtítulo ou título auxiliar não é uma obrigatoriedade, mas às vezes acontece. Também temos aqui no primeiro parágrafo o que a gente chama de lead. Esse lead é a parte da reportagem que traz um resumo do que será tratado. Normalmente, também não é sempre, mas é comum que no lead apareçam as respostas para as seguintes questões. O que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu e com quem aconteceu os fatos narrados na reportagem. Também nós temos aqui o corpo da reportagem, que é o desenvolvimento em si, que traz os pontos relevantes sobre o assunto tratado. O subtítulo, que são esses títulos que estão no meio da reportagem, que indicam que o enfoque da reportagem vai mudar, trazendo novas informações, mas ainda dentro do mesmo tema. E também uma característica importante das reportagens são as entrevistas. Então, elas assumem um papel muito importante dentro da reportagem, porque trazem o ponto de vista de um especialista no assunto tratado. A finalidade de uma entrevista dentro da reportagem é conseguir mais informações sobre o assunto tratado e ajudar o leitor a formar uma opinião sobre o assunto. Então agora a gente vai entender um pouquinho sobre a diferença da notícia e da reportagem. A gente vai entender como se dá, como funcionam essas características dentro do gênero notícia e dentro do gênero reportagem. A notícia e a reportagem são textos jornalísticos, mas a notícia se difere da reportagem, ela é diferente da reportagem, porque é um texto impessoal, sem teor opinativo. Na notícia a gente não encontra a opinião do jornalista, que é característico das reportagens. Além disso, a notícia apresenta um tema atual de modo inteiramente informativo, enquanto a reportagem aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade. Então, na reportagem, aparecem diversas fontes. Nela não aparece somente o fato, como na notícia, mas todo o seu desdobramento. Portanto, além do caráter informativo, a reportagem cumpre também uma função social como formadora de opinião. Para ver se vocês entenderam bem sobre as características e os elementos composicionais de uma reportagem, eu trouxe aqui palavras cruzadas para vocês colocarem sobre as características que compõem esse gênero. Então, na horizontal, vocês vão preencher o que corresponde ao primeiro parágrafo e traz um breve resumo da reportagem.
Vão colocar também o que traz o ponto de vista de um especialista sobre o assunto tratado na reportagem. Também na horizontal, o que tem como objetivo chamar a atenção do leitor para o assunto que está sendo tratado na reportagem. E é o desenvolvimento da reportagem trazendo pontos relevantes sobre o assunto. E na vertical, é um gênero textual jornalístico que tem o intuito de informar o leitor, esse tá fácil. E o título secundário que complementa o título principal. Então pensem sobre o assunto, eu vou dar uns minutinhos para vocês responderem e eu já volto. Então, vamos juntos aqui para a correção da atividade. Corresponde ao primeiro parágrafo e traz um breve resumo da reportagem. É o lead. Traz o ponto de vista de um especialista sobre o assunto tratado na reportagem. É a entrevista.
tem como objetivo chamar a atenção do leitor para o assunto que será tratado na reportagem. É a manchete. É o desenvolvimento da reportagem trazendo pontos relevantes sobre o assunto. É o corpo da reportagem, né? Na vertical, é um gênero textual jornalístico que tem o intuito de informar o leitor, é o nosso assunto de hoje, reportagem. E o título secundário que complementa o título principal é o subtítulo. Será que vocês acertaram? Vamos aqui agora para a nossa próxima questão. Qual é a função de uma reportagem? Será que a função da reportagem é transmitir valores sociais ao público? Ou B, alertar ao cidadão sobre os erros das autoridades públicas? Ou C, informar ao leitor sobre o que acontece na sociedade em que vive? Marquem a alternativa correta e eu já volto com a correção. Então, o que será que vocês assinalaram nessa segunda questão? Qual é a função de uma reportagem? Será que é transmitir valores sociais ao público? Bom, os valores sociais são os princípios e normas que orientam a forma como a pessoa de um grupo social deve se comportar. Então, essa não é a função de uma reportagem, né? B, alertar ao cidadão sobre os erros das autoridades públicas. Também não é essa, tanto que hoje a gente está lendo um texto, né, uma reportagem sobre as queimadas, que não faz relações a erros das autoridades públicas, não é essa a função principal de uma reportagem. Podem existir reportagens que tragam esse tema, mas não é o único intuito, não é a principal função de uma reportagem. E a alternativa C, informar ao leitor sobre o que acontece na sociedade em que vive. Sim, é essa a alternativa que vocês deveriam ter marcado. De uma forma geral, as reportagens servem para informar o leitor sobre o que acontece na sociedade em que vive, e um exemplo disso é a nossa reportagem de hoje sobre as queimadas. Então agora a gente vai pensar sobre qual é o objetivo da reportagem lida, que é a nossa atividade de número 3. Qual será que é o objetivo da reportagem que nós lemos hoje? Alternativa A, alertar sobre os riscos e danos das queimadas nas regiões sul e sudeste do Pará. B, mostrar dados estatísticos mês a mês sobre as queimadas. Ou alternativa C, comparar números das queimadas a fim de entender quais regiões foram as mais afetadas. Qual será a alternativa correta? Pensem e eu já volto com a resposta.
venham comigo aqui com a resposta dessa atividade número 3. Qual é o objetivo da reportagem lida? A resposta correta é a resposta A, alertar sobre os riscos e danos das queimadas nas regiões sul e sudeste do Pará. A alternativa B nos traz que o objetivo da reportagem é mostrar dados estatísticos mês a mês sobre as queimadas. Essa não é a alternativa correta, porque o texto traz dados estatísticos, ele fala que as queimadas na Amazônia aumentaram 28% em comparação ao ano passado, mas esse não é o objetivo principal da reportagem. E a alternativa C? Comparar números das queimadas a fim de entender quais regiões foram mais afetadas? Aqui também não, porque a reportagem apenas cita algumas cidades da região com maior número de queimadas, mas esse não é o principal objetivo da reportagem lida. Então, por isso, vocês deveriam marcar a alternativa A. Agora, na atividade de número 4, vocês vão ter que escrever para mim, na sua opinião, qual é a importância da manchete, que é o título, em uma reportagem? E a atividade número 5, é possível antecipar o conteúdo da reportagem lendo somente o título? Será que o título nos antecipa o que vai trazer a reportagem? E por quê? Uns minutinhos para vocês pensarem e eu já volto para a gente refletir.
Então, voltamos aqui com a resposta das atividades. Na sua opinião, qual é a importância da manchete em uma reportagem? É por meio do título da manchete, né, que o leitor da reportagem vai escolher se vai lê-la ou não. Por isso, o título deve ser chamativo e, ao mesmo tempo, aguçar a curiosidade do leitor para o que será tratado na reportagem. E atividade número 5, é possível antecipar o conteúdo da reportagem lendo somente o título? E por quê? Sim, pois é no título que aparece a informação principal do texto, um resumo breve do que será desenvolvido na reportagem. Então, o título é uma das partes principais da reportagem, pois é por meio dele que o leitor vai escolher se vai ler aquela reportagem, se aquela reportagem interessa a ele ou não. Na nossa atividade de número 6, vocês vão ter que reler o lead da reportagem e escrever as informações solicitadas. Então, a gente conversou no início da aula que o lead traz algumas informações essenciais na reportagem. Então, aqui vocês vão ter que fazer a releitura desse primeiro parágrafo e colocar para mim o que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu tudo o que foi narrado nessa reportagem. Então, eu vou dar um tempo para vocês pensarem e responderem e eu já volto.
perceberam ao fazer essa atividade que todas essas informações estão no primeiro parágrafo dessa reportagem. Então, o que aconteceu? As queimadas se intensificaram. Onde aconteceu? Na região entre o sul e o sudeste do Pará. Quando aconteceu? No mês de agosto de 2020. Essa informação está aqui logo após a linha fina. Como aconteceu? As condições climáticas agravaram uma situação que já estava ruim. E por que aconteceu? Foi uma consequência da ação humana responsável pelo fogo que se alastra. Então, todas essas informações estão logo no início da nossa reportagem. Então, agora a gente vai para a nossa última atividade do dia, em que vocês vão ter que imaginar que são jornalistas e vão escrever uma manchete que poderia acompanhar uma reportagem produzida a partir da imagem abaixo. Então, analisem todas as características dessa imagem que eu trouxe e a partir dela vocês vão elaborar para mim um título, uma manchete, como se fosse compor uma reportagem. Eu vou dar mais uns minutinhos para vocês fazerem e eu já volto para a gente discutir a resposta. Então, agora que vocês escreveram a manchete que vocês criaram, eu vou trazer aqui duas sugestões de manchetes que eu criei. Então, a primeira é: fogo destrói floresta e deixa nuvem de fumaça no ar. E a segunda:
Floresta e Fogo, uma mistura perigosa para animais e para seres humanos. Então essas são as minhas sugestões. Eu espero que vocês tenham feito também as atividades e temos um encontro na nossa próxima aula. Até lá!